Pessoal que é Gaia, pontos de vida em RPG é um dos assuntos assim mais interessantes, já falei aqui algumas vezes nesse canal. E o que eu quero levantar aqui é os vários usos de pontos de vida, porque foi uma discussão lá no meu grupo do WhatsApp. Vocês podem participar, seguir entrar no meu Discord, meu grupo do WhatsApp. Tá tudo na descrição do vídeo. E aí vocês podem participar também das discussões. Porque a discussão, ela girou em torno sobre realismo com pontos de vida. E foi apresentado alguns sistemas que falavam assim, esse sistema ele é realista e não sei o quê. E particularmente falou sobre outros tipos de pontos de vida, como pontos de vida mental, pontos de vida social e por aí vai. Aí eu tô com alguns jogos aqui que a gente vai olhar mais pelas capas, comentários. E o ponto aqui é mais a gente observar alguns tipos de uso de pontos de vida e eu comentar sobre esse assunto. Primeiro, lembrando, os quatro pilares, os três pilares da RPG, como simulacionismo ou interpretativismo, é, o gameismo e o narrativismo como fundamentos do RPG. Os pontos de vida são o quê? Vamos lá, você está assistindo, se você quiser pensar um pouco, pense para qual é a função de pontos de vida e você vai ver que existem algumas razões para a existência de pontos de vida. Se a gente for pensar no aspecto de jogo do RPG, isso vai para qualquer outro jogo eletrônico também. Você vai para Cyberpunk, você vai para Skyrim, você vai para, vamos pegar Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross, você vai para qualquer jogo. Vamos lá, você vai para Minecraft, os coraçõezinhos de Minecraft, você vai para Zelda, todos os Zeldas, os corações de Zelda, você vai para Mario, e que os pontos de vida eles são representados pela. Você vai para o Mario clássico, ele é representado pela estatura do Mario, Mario pequenininho ou Mario grande, ou Mario transformado, que ele tem 3 pontos de vida, e por aí vai. Para que serve o ponto de vida nesse aspecto? Ele determina exatamente a mecânica, a forma mecânica observável que o seu personagem tem para atuar diante dos obstáculos apresentados no jogo. Via de regra, ele é uma das partes do sistema de economia do jogo. Todos os jogos, de forma geral, têm vários sistemas econômicos internos que determinam os tipos de atuação que podem ser feitas durante o jogo. Então, se você. Alguns jogos têm apenas pontos de vida, o mais comum ou muito comum é ter pontos de vida e alguma forma de pontos de magia. D&D não tem pontos de magia, não sei o que. As magias por dia, as ações por dia, por turno, são os pontos de magia de D&D. Que tem, ao invés de ser uma pool constante, você utiliza, na verdade, uma pilha constante, você tem os usos divididos por estágio. Então, isso tudo entra numa temática maior de jogos, não só de RPG, mas jogos eletrônicos, que é exatamente a economia de jogo. Entram aí também os pontos de magia, os pontos de sorte, os pontos de destino, os pontos de azar. Tem jogos que tem várias pilhas econômicas que vão também para a administração de reinos e tal. Isso é um assunto específico para quando a gente for comentar, por exemplo, um jogo como Enchiridion, que você tem que controlar um reino, ou o jogo de Senhor dos Anéis de Reino, ou o jogo de Jogo dos Tronos, que também fala sobre isso. Mas o ponto, retornando, é que os pontos de vida, eles são parte da economia de jogo, e em especial são a economia que te faz resistir a obstáculos, na maioria das vezes obstáculos de combate físico ou de ferimento físico. Então, se você for pensar, os pontos de vida dessa forma, ele é o quanto que seu personagem tem proatividade, ele tem holofote, ele pode sofrer. Porque se você tem muito ponto de vida, às vezes você pode pensar assim, eu posso sofrer tanto de dano e de maneira assim bastante imprudente se jogar, eu posso pular desse precipício porque eu tenho tantos pontos de vida, eu só vou tomar tanto de dano, então eu posso pular desse precipício. Tem um poço de chamas, eu vou nadar pelo poço de chamas porque eu tenho tantos pontos de vida e eu posso sobreviver. Essa é uma visão gameista, joguista do RPG. E os pontos de vida servem assim, não só do RPG, como de vários jogos eletrônicos. Quem nunca jogou um joguinho onde você tem um damage boost, você toma dano de propósito para correr e atravessar uma área sem se preocupar. Então, isso também existe em RPG. A parte de jogo. Os pontos de vida, eles podem ser usados dessa maneira assim, bastante mecânica, e também, muitas vezes, ele pode ser utilizado para identificar classes diferentes. Então, se você vai aqui para D&D clássico, aqui é a D&D, você tem o guerreiro. O guerreiro ele tem mais pontos de vida
Aqui, esse guerreiro tem 10 pontos de vida. Aí você desce e tem aqui o clérigo, ele tem 8 pontos de vida. Aí você desce aqui e tem o mago, ele tem 4 pontos de vida. Aí você desce e tem aqui o ladino, eu acho. Não, tem aqui o elfo mago, não sei o que, o ladino. O ladino tem 6 pontos de vida. Isso aqui em D&D clássico. O que nós observamos aqui? Além a função do ponto de vida, assim, em jogo clássico, D&D, Tormenta, que é uma variante D&D, qual é o nome? Ordem Paranormal, que é uma variante também de D&D, que na verdade é uma variante de Tormenta. Então, o que nós observamos é, esses pontos de vida, eles indicam o quanto os jogadores podem sobreviver e podem se manter constantes, podem se manter dentro de uma cena de combate, e o combate é o foco central de D&D. Então, esses são os pontos de vida. Aí, quando você vai ver, além disso, os pontos de vida eles são diferenciados pela classe para indicar. Se o guerreiro ele tem mais pontos de vida, então ele pode receber mais ataque, sofrer mais dano, etc. E o permite fazer algumas funções que o mago não poderia, que o ladino não poderia. Então, temos essa visão gameista. Mas os pontos de vida também podem ser usados para indicar, por exemplo, uma representação da realidade. Se nós formos para GURPS, pegando aqui um dos módulos mais clássicos de GURPS, que é GURPS Cyberpunk, se nós vamos para GURPS, os pontos de vida eles representam a realidade. O GURPS é um sistema simulacionista realista clássico, e os pontos de vida dessa forma eles representam mais propriamente a realidade. Então, ele está ligado à força, e a força está ligada ao peso, à compleição física do personagem. Então, quanto maior o objeto, o personagem, robô, mais pontos de vida ele tem, porque os pontos de vida estão relacionados à massa. Tagmar, um RPG que eu também analisei aqui, também lida muito com a questão de peso e pontos de vida dos próprios monstros. Olha aqui que coisa fantástica. Tagmar é um RPG que tem aspectos gameistas, mas é um RPG medieval, clássico, brasileiro, e ele lida com pontos de vida, apesar de ele ser gameista e tudo mais, ele lida com pontos de vida, que é a energia física, como algo realista com base no peso da criatura. Vejam aqui, se você observa cálculo da energia física, a energia física é igual a 2 vezes a raiz do peso da criatura, enquanto que criaturas construídas é 2,5 vezes o peso da criatura. Então aqui, uma mantícora de 600 quilos, ela vai ter em torno de 48 pontos de energia física. Somando o físico, terá energia física 50. E também há o cálculo da energia heróica, dependendo de quão combativo ou não é a criatura. Isso é uma visão muito fantástica dos pontos de vida. Então, nós temos aí os pontos de vida mais para game, que a classe de personagem determina as coisas, o nível, coisa que não faz nenhum sentido. Você vai, por exemplo, aí você chega assim em D&D, você tem coisas como guerreiros humanos que são de nível alto e tem trocentos pontos de vida. Qual é a razão? Magia, às vezes não faz nem sentido. Você tem personagens como se fosse assim, lixes com trocentalhões de vida, enquanto que animais muito maiores têm menos pontos de vida do que o lixo. São coisas engraçadas de se pensar. E aí você tem os pontos de vida que são, na verdade, mais narrativos. Esse RPG aqui, que é o Mystery Business, que é como se fosse um RPG de Scooby-Doo, onde você tem uns pontos de vida que representam escapatórias prováveis, que você, na verdade, tem uma quantidade de pontos de vida fixo por personagem que você gasta para dizer que você escapou de um perigo. Então ele vira mais narrativo, ele não tem tanta ligação nem com a realidade, nem com classe de personagem ou coisas específicas para uma versão mais joguista. E assim nós vemos os pontos de vida no geral. Para além disso, tem os pontos de vida alternativos. Em especial, nós temos assim as barras de vida relacionadas à sanidade, como em Chamado de Cthulhu. Nós temos as barras de vida e as energias relacionadas à sanidade, financeiro, como alguns jogos têm, que você vai tomando dano financeiro, né? Você tem energias variantes como social, você vai tomando dano social e vai perdendo nível de capacidade de socialização. Mas, no geral, os pontos de vida eles são adaptados ao interesse que você procura no seu jogo. Não só o jogo, como o sistema. E
não basta só dizer que um sistema não é melhor ou pior do que o outro porque ele é mais ou menos realista. É o objetivo que se procura. Então, quando você vem em D&D e fala, não faz nenhum sentido o guerreiro ter 10 pontos de vida e o mago ter 4, qual é a explicação por trás disso, não sei o que. O guerreiro não é mais de 2 vezes o tamanho do mago, não é como se o guerreiro pesasse 200 quilos e o mago pesasse 50, ou 80, ou sei lá o que. Não é isso que a gente está discutindo. Você tem que ver a função que você procura no ponto de vida e a maneira como ele é interpretável ou não. Então, me digam o que vocês acham dessa visão de ponto de vida. Aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!